Vamos falar de um assunto que a gente ama aqui no programa? E você que de repente está aí com o maridão do lado, já dá uma cutucada, você que vem pedindo para ele, poxa, eu queria dar uma turbinada. Presente de Natal. Né? Pede de presente de Natal, viu? Doutor João Menezes. Tudo bom? Que bom ter você aqui, bom dia, viu? Bom dia, Feliz Natal para todo Feliz mundo, Natal. né? Você também, doutor. Vamos falar um pouquinho da prótese de silicone? Podemos falar, Vamos sim. entender primeiro a questão do tamanho, né? Porque muito se discute, né? É engraçado que quando uma atriz famosa faz, ela colocou 350 ml, colocou meio litro de silicone. Aí fica todo mundo discutindo, né? Nossa, mas por que ela exagerou? Como que é feita a escolha do tamanho, doutor? Você tenta seguir a vontade do paciente, lógico, porque ele está lá, ele tem o desejo dele. Mas você tem medidas corporais. Por exemplo, se uma mama tem uma base de 10 centímetros, eu não consigo botar uma prótese grande de 25 centímetros. Porque se eu colocar, o que vai acontecer? Nós temos a altura do mamilo e aqui a altura. Se eu colocar alguma coisa grande, o que vai acontecer? Vai lá para cima, fica bonito aqui, mas fica com o biquinho baixo. Você está entendendo? Não acompanha, porque nós temos aquelas torto. medidas. Não Sabe adianta, farol torto, já? Não adianta você querer mudar as medidas da pessoa, entendeu? Então você tem aquela prótese que você fala assim, dá para ir de, sei lá, 250, 300, 15, 20, mas tem que ter um limite, porque você tem medidas, né? Eu lembro quando eu coloquei, faz 18 anos já, doutor. Nossa, uma vida. Minha prótese está velha, preciso trocar urgente. Já vou perguntar sobre isso. Eu lembro que a minha não cabia muito e eu queria mais. Aí ele falou, na hora eu vejo. Pode isso também? Não, se der e não ficar uma coisa muito ridícula, eu também falo. Porque, por exemplo, eu não trabalho assim... Olha, eu vou colocar uma prótese 300 em você. Porque nossas mamas são diferentes, né? Nossas não tem, mas digamos, as mamas são diferentes. Então, o que acontece? Primeiro eu ponho 2 moldes iguais, daí eu vou ter certeza que uma vai ficar maior que a outra. Daí a menor eu ponho uma prótese maior. Olha que interessante. Se essa diferença for mais esquisita do que a própria diferença da pessoa, daí eu volto e ponho as duas iguais e deixo a diferença dela, porque ela não pode me questionar muito depois, porque senão, se eu ponho na menor uma que vai ficar maior, ela vai questionar, lógico. Que uma ficou maior que a outra. Essa aqui era menor, ficou maior. Então a gente faz, eu trabalho com moldes. Eu tenho moldes, vou pôr no moldes e vou ver qual que vai ficar melhor. Doutor, agora se a gente parar para pensar em tipo de prótese, né? A gente sabe que o mercado é muito grande, né? Deve ter um monte de tipos, assim, né? De marcas diferentes. Mas qual que é aquela que está mais sendo usada? Qual que o pessoal mais prefere? Até o formato, que tem vários formatos também, né, doutor? A que mais se usa, por exemplo, que eu mais uso, porque isso é a escolha pessoal, né? Sim. Dependendo do paciente, por exemplo, eu prefiro a alta ou super alta, redonda, né? Que daí dá um volume um pouquinho maior sem saídas laterais, sem ir para laterais, porque ela é um pouquinho, vamos dizer assim, ela aumenta para frente, mas não vai para as laterais. Então eu prefiro essas daí, as duas, né? Doutor, agora, falando em tempo, a prótese vitalícia, existe isso? Ela durar? Não, todo produto tem um tempo, tem um tempo, certo? um prazo. O que acontece hoje é que nós temos vários exames, por exemplo, ressonância magnética, as próteses estão melhores, então você coloca e vai fazendo um segmento como se fosse no seu ginecologista normal, de 5 em 5 anos faz uma ressonância. Se tiver tudo bem, não tem por que trocar. Okay. Vive com ela quanto tempo der, ou pode ser até a vida toda. Não estou dizendo que não seja. Mas você afirmar para o paciente que aquela prótese é vitalícia, isso não existe. Se afirmar é porque... Nossa, eu já ouvi isso, você acredita? Eles podem até, por exemplo, tem algumas empresas que falam, se acontecer alguma coisa com a prótese, nós damos garantia vitalícia. Mas eles dão garantia vitalícia. Nós não podemos falar que isso é uma prótese para o resto da vida, porque tem pessoas que, com 6 meses pode formar contratura, que hoje está mais difícil. Vamos explicar o que é essa contratura. Até ia perguntar para o doutor, né? Que teve uma amiga que colocou e teve esse problema. Ela disse que sentia muita dor na mama. Disse que uma estava tudo bem. Uma ela nem sentia nada, mas chama que sentia muita dor e aí parece que estava dura, assim, sabe? O que é? A contratura é o seguinte, quando você coloca uma prótese de silicone, você está colocando um corpo estranho na pessoa, tá certo? O seu organismo, ele vai fazer uma película em volta para isolar aquilo do corpo. Isso se chama cápsula, é normal em 100%, porque é um corpo estranho. Só que tem pessoas que aquela cápsula começa a querer comer a prótese.
para entender. Começa a comer e começa a apertar. Então você tem contratura grau 1, 2, 3 e 4. Nossa. Então até a 2, sem dor, fica meio durinha, tem pessoas até que gostam de estar mais dura e tudo mais. Agora a 3 já começa a dar dor e a 4 dá deformação, né? Porque daí ela começa a grudar, ela começa a dobrar a mama e tudo mais, você tem que retirar. E fazer em outro local, por exemplo, em cima ou abaixo do músculo. E depois o seguinte, deu de novo, tem pessoas que você operou 5 vezes, E não se vai adapta. no consultório e fala, teve de novo, para que você vai operar de novo? Não Acontece, dá. doutor, de ter Acontece, ser recorrente? Porque é da pessoa às vezes, Nossa, né? Não é imagina que azar. um erro técnico, vamos dizer assim. Sim. Que coisa, né, É meu? do Uma reação, organismo É uma mesmo. reação. Que coisa, né, gente? O corpo é muito inteligente, né, Muito, amigo? muito Impressionante. mesmo. E eu acho que é legal a gente trazer mais vezes esse assunto, doutor, para a gente até tirar as outras dúvidas em relação também pós-operatório ou dia de cirurgia. A gente vai conversar sobre isso, né? Tá. Se você tem alguma dúvida que você queira tirar com o doutor pelo Instagram da Clínica Menezes, tá aqui para vocês, ó, Clínica Menezes. Pode entrar em contato com eles. Tem também aqui o link para você tirar as dúvidas pelo WhatsApp. Com certeza o pessoal da equipe dele está preparado para conversar com você. E se precisar até pedir ajuda para o doutor tirar sua dúvida, fica o doutor à disposição. Obrigado, doutor. Eu que Obrigada, agradeço. doutor. Muito bom Feliz estar aqui Natal. sempre. Feliz Beijo Natal. para sua esposa, Família lindona, toda. filhão também, os filhos, na verdade, É. né? Parabéns aí Obrigado. para a família tão Tudo bonita, de bom, viu? doutor. Obrigado, Obrigada, tudo de viu? bom.